Fala, meu futuro paciente, tudo jóia com você? Tá pensando em fazer sua cirurgia plástica? Gostaria de resolver tudo de uma vez só? Eu já sei. Você fica pesquisando com diversos profissionais quem faz a tal da mama, lipo, abdômen, e é justamente sobre esse tópico esse vídeo. Eu quero explicar diretamente para você poder entender aquilo que implica diretamente quando a gente vai fazer uma cirurgia de maior porte, uma cirurgia com maior tempo cirúrgico, ou uma cirurgia naturalmente que vai exigir mais da equipe cirúrgica, vai exigir mais do seu cuidado. Então você que está planejando fazer sua cirurgia plástica, aqui Dr. Daniel Botelho, sou cirurgião plástico, mais ou menos 10 anos que eu rodo o mundo, inclusive agora estou aqui no Chile. Rodo o mundo atrás das melhores técnicas e tecnologias em cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama, justamente para trazer a você, meu futuro paciente, aquilo que existe de mais, digamos, seguro, melhores resultados e melhor performance para quem busca cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama. Então, antes da gente começar, curta, compartilha, faz aquilo que só você pode fazer por esse canal e, na verdade, por essa boa informação para que possa atingir mais e mais pessoas. Roda a vinheta! Queridos, vamos lá. Cirurgias combinadas, cirurgias de maior porte, maior tempo cirúrgico, né? Isso é uma pergunta que eu recebo pra caramba, né, em rede social. E, na verdade, sempre nos perguntam, né, ou me perguntam, em relação ao número de procedimentos, né? Doutor, quantos procedimentos é possível fazer em uma cirurgia só? Doutor, é possível associar? O doutor faz cirurgia de mama, cirurgia de abdômen, com lipoaspiração junto? E vamos entender, então, justamente sobre do que trata essa decisão ou essa escolha. Naturalmente, a maior parte dos pacientes sempre vai buscar por algum tipo de, não vou dizer conforto, mas conveniência. A melhor palavra para a gente definir isso do ponto de vista da escolha do paciente é a conveniência de você, naturalmente, fazer tudo no mesmo ato cirúrgico, né? Aquilo que a gente mais escuta. Doutor, eu quero sofrer tudo de uma vez só. Como se tudo tratasse só sobre sofrimento, né? Quero sofrer tudo de uma vez só para resolver absolutamente tudo e aí ficar livre. E aí, será que exatamente assim que funciona? E aí eu quero que você entenda o seguinte, a gente está falando de medicina, a gente está falando de contorno corporal, a gente está falando de cirurgias que evoluíram tecnicamente ao longo do tempo e naturalmente começaram a incorporar tecnologias justamente para a gente oferecer melhor, né? Aí tem um detalhe muito interessante nesse contexto todo, que na verdade não é exatamente sobre número de procedimentos, mas sobre tempo cirúrgico. E aí existem diversos trabalhos que mostram para nós quanto maior o tempo cirúrgico, maior a chance de algumas complicações. E aí vamos listar algumas delas, por exemplo, trombose, anemia, hipotermia, infecções. Naturalmente, quanto maior o tempo do procedimento, maior a probabilidade de o paciente ter algum tipo dessas situações. E aí eu vou dizer que também não é só o tempo cirúrgico ali da cirurgia em si, mas também o tempo que o paciente demora para poder se movimentar adequadamente, para na verdade poder voltar ali ao ritmo mínimo razoável de vida, né, fazendo ali as suas coisas no dia a dia, enfim. E quanto maior o tempo cirúrgico, naturalmente maior o impacto na saúde, maior impacto na homeostase do corpo, maior impacto na dinâmica da fisiologia daquele organismo, certo? E aí vamos pensar o seguinte, é totalmente diferente quando a gente fala de um procedimento de 3 horas, 4 horas, um procedimento de 7 horas, 8 horas. E aquilo que eu ia dizendo para você, existem diversos trabalhos cirúrgicos que mostraram para nós que a partir da quinta, sexta hora, no máximo, a gente começa a ter algumas complicações a mais. Dentre elas, aquelas que eu já citei, né? E a mais importante, naturalmente, trombose. Por que a trombose é algo que nos preocupa e está intimamente ligado ao tempo cirúrgico? Porque a trombose tem relação com o tempo que você fica com as perninhas paradas, com as perninhas imobilizadas, certo? Obviamente, isso tem uma relação com o tempo da cirurgia, porque você vai estar ali sobre regime de anestesia, com as pernas naturalmente paradas, e também tem uma relação com o tempo que o paciente demora para voltar a andar normalmente, a ter um ritmo normal de movimentação durante o dia. E aí, isso naturalmente tem uma relação direta com a probabilidade dessa complicação, que é a trombose, e esse coágulo que se forma, ou pode se formar nas pernas, pode se desprender e parar no pulmão, certo? Então, por que isso naturalmente nos preocupa e não tem relação diretamente com o número de procedimentos? Porque você pode eventualmente
necessariamente fazer uma cirurgia ou duas cirurgias, né, uma cirurgia combinada de 2 procedimentos, essa cirurgia demorar demais, ter um tempo cirúrgico exagerado e aí digamos, expor essas complicações. E aí é óbvio, quanto maior a maior quantidade de procedimentos que a gente associa, procedimentos demorados, maior a probabilidade dessa cirurgia demorar mais. E aí vamos pensar e analisar sobre o tempo da cirurgia. A cirurgia de contorno corporal, e a gente está falando de abdominoplastias e dificilmente a gente vai fazer uma abdominoplastia hoje sem lipoaspiração, ainda mais considerando a quantidade de recurso que a gente tem hoje disponível em lipoaspirações e que naturalmente esses recursos acabam também tomando tempo da própria cirurgia. E aí, como eu ia dizendo, né, dificilmente a gente dissocia uma abdominoplastia de uma lipoaspiração porque naturalmente a lipoaspiração é aquilo que dá mais naturalidade, é o acabamento da abdominoplastia, né? É como se você comprasse um carro sem farol, né? Você comprasse um carro sem banco, né? Sendo mais diretamente uma abdominoplastia sem lipoaspiração hoje é aquele corpinho quadrado do Bob Esponja, abdômen plano, esteticamente não vai ficar legal e eu tenho plena convicção que certamente não é essa cirurgia ou essa proposta de resultado que você está buscando. É óbvio que isso não vale para todos os casos, tem pacientes super magrinhos, magrinhas e que naturalmente a gente vai fazer pouca lipoaspiração e aí nesse caso, né, a conversa pode ser um pouco diferente. Mas vamos voltar para uma situação, um contexto geral, em que dificilmente a gente vai dissociar. Hoje, por exemplo, eu faço uma lipoabdominoplastia e é muito comum a gente associar lipo de braço, lipo de coxa, para a gente tratar o contorno corporal como um todo, para a gente de fato ter um benefício em harmonia mais completo, né? E aí quando a gente está falando de lipoaspiração, normalmente a gente vai fazer uma lipoaspiração de fato mais completa e isso toma tempo da cirurgia. Pensando em tempo, uma lipoabdominoplastia, conforme eu fazia há uns 5 anos, 6 anos atrás, era uma cirurgia de 3 horas, 2 horas e meia, 4 horas se muito. Hoje é uma cirurgia completamente diferente, principalmente pela quantidade de recursos que a lipoaspiração incorporou e a quantidade de técnicas que naturalmente a gente incorporou a essa cirurgia. Desde Raft, desde lipo HD, desde tecnologias para retração de pele nas regiões, naturalmente que a gente não vai retirar a pele, e isso fez com que a cirurgia demorasse um pouco mais. E aí, óbvio, a gente está falando de uma cirurgia mais avançada tecnicamente, mais refinada tecnicamente, que vai necessitar de um maior tempo cirúrgico, certo? E aí, se a gente olha para a cirurgia da mama, uma cirurgia da mama, se for uma mama um pouquinho mais pesada, tecnicamente um pouco mais difícil, é uma cirurgia que pode chegar aí tranquilamente a umas 4 horas. E aí fica fácil a gente entender, né, somando o tempo cirúrgico, uma cirurgia de 4 horas, uma cirurgia de contorno corporal, com tudo isso que a gente estava comentando, uma cirurgia que pode chegar aí 5 horas, por exemplo, sem tanta dificuldade, somando a gente vai para uma cirurgia de 9 horas. E aí não faz tanto sentido quando a gente tem como norte a segurança. E aí, naturalmente, alguns cirurgiões vão dizer, falou, doutor Daniel, mas olha só, eu tenho uma equipe que a gente consegue trabalhar simultaneamente, ok, mas o paciente é um só, o espaço no campo cirúrgico é limitado. Por mais que a gente queira otimizar, a gente não vai conseguir colocar 5, 6 cirurgiões trabalhando simultaneamente e aquilo, naturalmente, por uma redução do espaço, dificuldade de você se movimentar ali, não vai representar tanto impacto positivo no tempo, certo? E aí é óbvio, a gente fica preso ao tempo cirúrgico. E aí é aquilo que eu digo pra você, a cirurgia que eu fazia antigamente é completamente a cirurgia que eu faço hoje. E o custo, além do desenvolvimento técnico que a gente teve para aumentar a segurança desse procedimento e melhorar o resultado cirúrgico, foi naturalmente o tempo dessa cirurgia que aumentou, certo? E aí é óbvio, quanto mais a gente vai se dedicar para entregar algo bom, mais tempo aquilo vai tomar de nós na confecção, na preparação, na organização, certo? E aí é uma decisão que o paciente precisa saber tomar, porque obviamente vão existir diversos cirurgiões, diversos profissionais que vão dizer sempre eu faço tudo junto, mas você tem que saber qual é o custo disso. Doutor, tá errado fazer junto? Não tá errado fazer junto, mas o que eu não posso é dizer pra você que do ponto de vista de segurança é a mesma coisa, porque não é. A gente tá falando de uma cirurgia que certamente vai passar de 6, 7 horas. Se não passar de 8, e aí naturalmente a gente vai ter um custo em segurança isso. E o paciente tem que saber tomar essa decisão, porque é o corpo dele, é a saúde, né, que ele vai ali de certa forma botar em risco, né, de alguma maneira. Doutor, mas então é mais seguro eu fazer esses procedimentos separados, mesmo somando 2 anestesias? Sim, é mais seguro. Isso já foi provado cientificamente com alguns trabalhos por serem procedimentos mais curtos. E aí entra uma outra que muitas vezes também passa a ser uma certa armadilha. Isso já não aconteceu uma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes. Por diversas vezes os pacientes, às vezes eu tenho uma certa dinâmica, uma certa preocupação maior com segurança, de certa maneira, e é muito comum eu sugerir para os pacientes
pacientes fazerem os procedimentos separados. Fala, vamos fazer primeiro contorno corporal, a gente faz tudo, depois a gente faz mama, se é uma mama tecnicamente mais difícil. E aí, muitos profissionais acabam resolvendo fazer junto, o paciente, por essa questão de conveniência, acaba decidindo fazer junto. E aí é um outro problema que muitas vezes acontece. Por uma dificuldade de tempo cirúrgico, você não consegue dar atenção a todos os detalhes. Às vezes fica um detalhezinho, alguma coisa no contorno corporal que não fica legal. Aí você vai ficar naquela, agora eu vou ter que fazer uma outra cirurgia só para arrumar um detalhezinho aqui ou acolá, que se eu tivesse feito por etapas, isso não seria um problema. Então assim, essa conta que a gente faz na nossa cabeça, essa conta que o paciente folcloriza na cabeça, de que tudo junto é sempre melhor, não é sempre melhor. Tem um custo de segurança e tem um custo de resultado cirúrgico. Ah, doutor, mas sempre, se eu fizer tudo junto, tecnicamente, vai ficar inferior? Não, não sempre. Mas a probabilidade é um pouquinho maior. Uma questão de recurso humano. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que na 8ª ou 9ª hora de cirurgia eu estou na mesma condição que eu estou na 1ª hora. Eu não estou, sou um ser humano. E mesmo a equipe, né, uma equipe também não está nas mesmas condições na última hora de cirurgia do que na primeira. Então também por uma questão de recurso humano, a gente naturalmente tem uma probabilidade maior de, digamos assim, alguma coisa que a gente poderia ter feito e às vezes por uma questão de tempo a gente precisou encurtar. E aí uma outra e última questão, que é justamente dessas 3 cirurgias, mama, lipo e abdômen, a única que eu consigo reduzir tempo para poder encurtar, né, a cirurgia é na lipoaspiração. O abdômen, a partir do momento que eu inciso de escola, eu preciso terminar aquela cirurgia. A mama, não tem como eu fazer uma e deixar outra sem fazer. A lipoaspiração, de certa forma, tem como eu lipoaspirar menos, tem como eu reduzir o tempo, reduzir a quantidade de detalhes, lipoaspirar um pouco menos, uma gordurinha aqui ou acolá, passar menos a tecnologia numa região aqui ou acolá, isso naturalmente pode ter impacto sim em segurança, impacto também em resultado cirúrgico. Frigir dos ovos é uma decisão que você precisa tomar, não tem certo, não tem errado. No meu ponto de vista, eu vou sempre ser muito franco com o paciente, tem situações em que eu vou sempre dizer, eu não faço junto, em nenhuma hipótese. E aí eu deixo a cargo do paciente e muitas vezes pode acontecer de eu perder o paciente por conta disso, né? O paciente decidir fazer a cirurgia com outro colega e tá tudo bem, faz parte, né? Mas também eu acabo dando o direito do paciente escolher se ele quer correr mais risco ou não. Mas é óbvio, tem cirurgias, por exemplo, paciente magrinho, que a gente vai precisar de pouca lipoaspiração e naturalmente a gente consegue fazer num ato só, certo? Resumo da ópera, depende, mas é importante que você saiba escolher, certo? Do ponto de vista de segurança, do ponto de vista de qualidade de resultado, é aquilo que você quer para você, certo? Aguardo vocês no próximo vídeo. Antes da gente terminar esse vídeo, o QR Code que aparece aqui na lateral. Caso você decida fazer um agendamento de consulta, nesse QR Code você vai ter acesso a um guia super especial que eu preparei para você conhecer absolutamente tudo de cirurgia de contorno corporal e cirurgias da mama e também se preparar financeiramente. Caso se interesse, QR Code, guardo vocês no próximo vídeo. Fui.